Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, a graça e a paz de Jesus seja com todos vocês. Graças a Deus nós temos mais uma oportunidade de estarmos ouvindo a palavra de Deus e aprendendo com suas escrituras, amém? Nós estaremos lendo hoje João de número 19 e olha que a palavra de Deus nos diz: Pilatos, pois, tomou então a Jesus e o açoitou. E os soldados, tecendo uma coroa de espinhos, lhe puseram sobre a cabeça e lhe vestiram roupas de púrpura. E diziam: Salve, Rei dos Judeus! E davam-lhes bofetadas. Então Pilatos saiu outra vez e disse-lhe: Eis aqui, vos trago para fora, para que saibais que não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus fora, levando a coroa de espinhos e a roupa de púrpura. E disse-lhe Pilatos: Eis aqui o homem. Vendo, pois, os principais dos sacerdotes e os servos, clamaram dizendo: Crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: Tomai a vós e crucificai-o, porque eu não acho crime nenhum nele. Responderam-lhe os judeus: Nós temos uma lei, e segundo a nossa lei deve morrer, porque se fez filho de Deus. E Pilatos, quando ouviu essas palavras, mais atemorizado ficou. E entrou outra vez na audiência e disse a Jesus: De onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Disse-lhe, pois, Pilatos: Não me falas a mim? Não sabes tu que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Então Jesus respondeu: Nenhum poder terias contra mim, se de cima não te fosse dado. Mas aquele me entregou a ti, maior pecado tem. Desde então Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam dizendo: Se soltas este, não és amigo de César. Qualquer que se faz rei é contra César. Ouvindo, pois, Pilato este dito, levou a Jesus para fora e assentou-se no tribunal no lugar chamado Litóstrotos, e em hebraico Gabatá. E era a preparação da Páscoa e quase a hora sexta. E disse aos judeus: Eis aqui o vosso rei. Mas eles bradaram: Tira, tira, crucifica-o. Disse-lhe Pilatos: Hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais dos sacerdotes: Não temos rei, senão César. Então, consequentemente, entregou-lhe para que fosse crucificado, e tomaram a Jesus e o levaram. E levando ele às costas a sua cruz, saiu para um lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota, onde crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. E Pilatos escreveu também um título e pôs em cima da cruz, e nela estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. E muitos dos judeus leram este título, porque o lugar onde estava Jesus crucificado era próximo da cidade, e estava escrito em hebraico, grego e latim. Diziam, pois, os principais sacerdotes dos judeus a Pilatos: Não escrevas o Rei dos Judeus, mas que ele disse: Sou o Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: O que eu escrevi, escrevi. Tendo, pois, os soldados crucificado a Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e também a túnica, porém, tecida toda de alto a baixo, não tinha costura. Disseram, pois, uns aos outros: Não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver de quem será, para que se cumprisse a escritura que se diz: Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha vestidura lançaram sortes. Os soldados, pois, fizeram estas coisas, e junto à cruz de Jesus estava a sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: Mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas para que a escritura se cumprisse, disse: Tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo sobre um isopo, lhe chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Os judeus, pois, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia de sábado, rogaram a Pilatos que lhe quebrassem as pernas e fossem tirados. Foram, pois, os soldados e, na verdade, quebraram as pernas ao primeiro e ao outro como ele fora crucificado. Mas vindo a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. E aquele que o viu testificou, e o seu testemunho é verdadeiro, e sabe que é verdade o que diz, para que também vós o creais.
porque isto aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a escritura: verão aquele que transpassaram. Depois disto, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas oculto, por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. E Pilatos lhe permitiu então, e foi tirado o corpo de Jesus. E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigia de noite a Jesus, levando quase 100 arratéis de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com as especiarias, como os judeus costumam fazer na preparação para o sepulcro. E havia um horto naquele lugar onde fora crucificado, e no horto um sepulcro novo, em que ainda ninguém havia sido posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto daquele sepulcro, puseram a Jesus. Amém? Glórias a Deus por isso. Meus amados, aqui dá para se entender, nós entendemos pela Escritura, é o ponto-chave, é o ponto mais importante da humanidade, onde um homem foi capaz de salvar a humanidade através de sua vida. A palavra de Deus fala que por um homem entrou o pecado e por um homem saiu o pecado. Adão permitiu entrar o pecado através da desobediência e Jesus através da obediência ao seu Pai, a Deus Todo-Poderoso. E ele foi e cumpriu a sua missão até o final. Ele não desistiu por mim e por você. Eu acredito, meus amados, que todos os momentos de dores e aflições, momentos de angústia, momentos de tristeza, momentos de o corpo não aguentar o peso, ele lembrava que ele estava ali por mim e por você, por toda a humanidade existente, do passado, do presente e do futuro. O tempo integral da humanidade, o Jesus estava levando sobre o teu corpo o peso dela. E meus amados, ali Jesus foi crucificado, ele foi açoitado, ele foi esboteado, ele foi humilhado, colocaram coroa de espinhos sobre ele, ficavam zombando dele, batendo nele, deram vinagre no lugar de água. Meus amados, foi uma tortura, uma tortura. E ele entendia que tudo aquilo que ele estava passando era para salvar a mim e a você. Salve, Rei dos Judeus. Realmente, ele é o Rei dos Judeus. E, consequentemente, ele abriu para nós, nos dias de hoje. E ele também é o nosso Rei, o nosso Senhor e Salvador. Meus amados, esse momento é o momento mais precioso da humanidade, onde ele entregou a sua vida por mim e por você. As mesmas pessoas que estavam seguindo ele, vendo sinais miraculosos, vendo ele curando, vendo ele falando da verdade, por causa da inveja, por causa da maldade do ser humano. As mesmas pessoas que acompanhavam ele nos ensinamentos nas sinagogas eram as mesmas pessoas que estavam lá no pátio gritando: crucifica-o, crucifica-o. Meus amados, sabemos que é terrível isso que aconteceu. É algo imaginável. Não dá para imaginar, sabe? Tamanha tortura que fizeram com o nosso Senhor. Mas ele venceu. Por isso que ele diz para mim e para você: tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Vocês vão ter aflições. Vocês vão ter perseguições. Vocês terão momentos de choro, sim. Mas tem de bom ânimo. Porque eu venci o mundo. Eu venci o sistema. Eu venci a morte. Eu venci Satanás. Eu venci o pecado. Eu venci todas as coisas por você, para te dar vida e vida em abundância. Meus amados, tenha de bom ânimo. Eu não sei o que está passando na tua casa, na tua família, no teu trabalho. Eu não sei se a pandemia alcançou algum dos seus ou até mesmo a tua vida. Mas uma palavra eu tenho para te dizer: Jesus venceu todas as coisas, inclusive a enfermidade e a morte. Hoje a morte não tem mais poder para aquele que está em Cristo Jesus. A pandemia não tem poder para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ore ao Senhor, coloque a tua vida em dia, busque a presença desse Deus Todo-Poderoso que te amou com um amor incondicional. Quem é aquele que dá o teu filho por amor do próximo? Deus fez isso por você, Ele te amou, entregou o teu filho, Jesus, para que ele viesse, despojasse da sua glória, viesse como um corpo humano para a terra, para morrer da pior forma ele morreu, para trazer vida e esperança para mim e para você.
Então se alegre, alegre teu coração, porque o maior preço já foi pago por você. O preço de cruz Jesus pagou por você. Ele deixou ali escorrer todo o seu sangue para te trazer esperança e para te trazer um caminho que leva você à vida. Porque ele diz claramente, eu sou. Só ele pode dizer isso, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus abriu caminho para que nós chegássemos ao Pai, a vida eterna. Então, meus amados, que sigamos a tudo isso que Jesus nos ensinou, nos orientou. Aqui é o término dele sobre o mundo, sobre a carreira dele que estava aqui no mundo, a missão dele. Aqui nós vemos o término dela, mas é o início, para mim e para você, de uma vida eterna. Amém? Essa é a palavra de Deus de hoje, meus amados. O caminho foi aberto. Jesus abriu o caminho para mim e para você. Só que esse caminho é estreito, porque a palavra de Deus diz que existe somente dois caminhos, o caminho de Satanás e o caminho de Jesus Cristo. O caminho de Jesus Cristo, ele é apertado, ele é estreito, porque se você entrar por ele, você vai ter que se despojar de todo o seu eu, você vai ter que negar a si mesmo, você vai ter que tomar a tua cruz e você vai ter que vencer um leão por dia para que você mantenha a santidade de Jesus no seu caminhar. Mas o final dessa estrada é a porta do portão, é o portão celestial, da casa onde tem a morada minha e tua, que o Senhor Jesus já preparou. É a vida eterna, a alegria eterna, junto com Deus Todo-Poderoso. Esse é o caminho estreito. Porém, do outro lado tem um caminho largo. É onde tudo é à vontade, tudo pode. O certo vira errado, errado vira certo. Tudo pode, tudo é legalizado. Um pode roubar o outro, um pode dar melhor do que o outro. Tudo pode. Não tem problema nenhum. Você vai vivendo do jeito que você quiser. Só que esse caminho vai te levar sobre o precipício e sobre a morte eterna, aonde ficará Satanás e seus demônios acorrentados, destruídos. Ali também ficará as pessoas desobedientes e as pessoas que negaram a Jesus. Então, meus amados, hoje você tem a oportunidade de escolher o que você quer para a tua vida. Lembre-se que Jesus fala claramente, aquele que perder a vida, ganhará. Aquele que se abster das coisas deste mundo, esse sim, vai ganhar coisas celestiais, riquezas celestiais, coisas maravilhosas que eu e você nem imagina, que nem desceu para o nosso coração, as coisas que o Senhor preparou para aqueles que vencerem. Então, somente será liberado essas coisas maravilhosas para aquele que vencer. Os momentos são cruéis, meus amados, e vai piorar. Vai piorar sim, vai ficar cada vez mais estreito, porque a palavra de Deus diz que é somente os princípios das dores. Então, meus amados, fique firme. Lembre-se que você tem um Senhor que se chama Jesus Cristo, que venceu o mundo por você. Você não está sozinho. Entrega aos pés da cruz todas as suas ansiedades, todas as suas dificuldades, todos os seus medos e creia que Jesus vai te aliviar, que Jesus vai te alcançar com a presença do Deus Todo-Poderoso e te dar vitória. Que Deus te abençoe.